Bom dia, meus irmãos queridos, tudo bem? Que Deus o abençoe, te enchendo de paz, de alegria, de saúde, de perseverança e fé. Esse é um conjunto que o cristão precisa ter, amém? Então, cumprimente seu irmão, se você tem alguém do teu lado, diz a paz do Senhor. E eu cumprimento a você, querido, através dessa linha de comunicação. É uma pena que nós não podemos, nesse momento, estarmos todos juntos, mas estamos em comunhão através desta linha de comunicação. Que Deus nos guarde e nos dê direção. Queridos, nós estamos estudando o Novo Testamento. Já partimos do princípio em leitura ao Novo Evangelho, aos 4 evangelhos, melhor dizendo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós lemos também o livro de Atos dos Apóstolos e agora nós estaremos lendo o livro de Romanos, não é? Então, que nós possamos entender os propósitos de Deus através da leitura. Porque Oséias vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então é interessante que a gente busque o conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer os seus propósitos, precisamos conhecer o que ele deixou escrito para que nós possamos viver através dos seus ensinamentos. E Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, encerra a sua mensagem lá no capítulo 28, no verso 30. Ele vai permanecer ali naquela prisão domiciliar, durante 2 anos, e ele vai dar continuidade às suas escritas. E nesse primeiro tempo nós entendemos que Paulo, ele veio falando aos livros de Romanos, aos romanos, melhor dizendo, algumas frases importantes que eu quero trazer, algumas delas que eu destaquei dentre esses capítulos, para que a gente possa entender o propósito de um justificado, um homem que é justificado pela fé. E ele começa logo no capítulo 1, do verso de número 16, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho, ou no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é nossa primeira visão de justificação. Nós somos justificados pela fé. Eu não consigo chamar a atenção de Deus se eu não manifestar a minha fé. Eu não consigo chamar a atenção de Deus se eu não tomar atitudes que possam me levar a fazer coisas que me pareçam impossíveis, porque a Bíblia está deixando clara, Paulo, diante de todas as situações que ele passou, diante de todos os testemunhos que Paulo viveu. Essa carta de Romanos, ela cronologicamente, ela não está em ordem, não quer dizer que ela é a primeira carta de Paulo. Ela deixa claro que Paulo, nessa experiência escrita aos Romanos, ele vai passar nessa leitura do capítulo 1 ao capítulo 16, ele vai deixar uma experiência muito larga. E alguns estudiosos dizem que Paulo, nessa escrita, ele já tinha uma experiência de anos de vivência no Evangelho. E ele vai ensinar nesse livro de Romanos muitas coisas que vão fortalecer a nossa fé. E é exatamente esse primeiro tópico, no capítulo 1, do verso 16, que ele começa dizendo que nós precisamos não ter vergonha do nosso chamado. Nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos estar habilitados com essa mensagem da cruz. Por isso que nós devemos ter orgulho de sermos chamados filhos de Deus. Por isso que nós precisamos estar orgulhosos em ter a Bíblia debaixo do nosso braço, em ter a Bíblia na nossa mente, em colocar a Bíblia no nosso coração, porque ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Ele é um poder de Deus. Então esse poder, ele está sobre a minha vida, esse poder está sobre a sua vida. Nós precisamos apenas providenciar
as ações para que nós possamos vencer as dificuldades. O que é providenciar? É a gente saber que a gente tem uma missão. Então eu preciso estar me preparando, eu preciso estar cada dia buscando mais uma mente renovada, um coração limpo, os passos firmes na fé, porque todos os obstáculos serão vencidos, porque ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Então tem coisas que os nossos olhos não vão ver, mas a gente vai crer que vai acontecer. Então precisamos estar firmados nesse propósito. E isso é o começo para que haja uma força super dimensionada, né? Porque ela vem ao nosso coração. A força vem ao nosso coração e ela é sobrenatural. Porém, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter uma visão do reino de Deus como Paulo teve. Paulo passou por todas as aflições que você imaginar. Paulo foi açoitado, Paulo foi levado a cárcere, Paulo foi humilhado, Paulo passou por naufrágios, enfim, foi uma série de coisas que Paulo passou a ponto dele ter essa visão do reino de Deus, onde Deus o levou a escrever essas escrituras, para que eu e você nos dias de hoje possa dizer, eu também sou capaz de passar. Você é capaz de viver pela fé. Você é capaz de passar por todas as situações que possam dizer ao contrário do que você não está vendo. Você pode achar que aquele problema é grande. Você pode achar que as situações que tem levantado diante de você pareça ser impossível de ser resolvida. Mas Deus está dizendo, o justo viverá pela fé. Então apenas creia. Então apenas busque. Então apenas vá em frente. Porque se esse evangelho, ele é o poder de Deus na sua vida, ele vai fazer efeito em todos os planos que o Senhor tem para você. Seja firme, seja positivo, Deus é contigo. No capítulo 2, vai falar sobre os gentios e os judeus, igualmente culpados, o juízo de Deus. Então vai falar exatamente que Deus, ele coloca tudo dentro dos seus planos. Mas a gente não pode viver com culpa, né? Com nenhum tipo de peso, de jugo, para que a gente possa viver um evangelho da salvação. O versículo 11 do capítulo 2 vai dizer, porque para Deus não há acepção de pessoas. E é exatamente isso. A gente, ainda que esteja no reino de Deus, a gente vai passar por dificuldades. E essas são as dificuldades que os gentios passaram, os judeus passaram, todos nós podemos passar também. Então nós devemos viver uma vida de igual modo a qual nós fomos chamados, para ter uma vida de retidão, uma vida de justiça em Cristo Jesus. O capítulo 3, da mesma forma, vai falar exatamente sobre isso, né? Paulo responde sobre as objeções. Então, vão lhe fazer várias perguntas, vão ali estar tentando se ser justificados, né? Mas ele vai chegar no capítulo 23 e vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é uma conclusão do que é verdadeiramente estar justificado através de Jesus, né? Ele vai chegar no seu capítulo lá na frente e vai dizer que não há nenhuma condenação. É exatamente isso. Nós precisamos estar sendo justificados por quem nós fomos chamados. Então, queridos, é exatamente esse capítulo 2 e o capítulo 3 que vai haver uma culpa, né? Nós não podemos carregar nenhum tipo de sentimento que possa atrapalhar a nossa caminhada, porque Deus, ele sabe que todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos vivem no meio de uma situação que somos levados diariamente ao pecado. O Salmo 51, Davi vai clamar a Deus e pedir misericórdia a Deus, porque ele diz, Senhor, o pecado está sempre diante de mim, compadece de mim diante das tuas misericórdias. Então é exatamente isso.
Nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos das nossas fraquezas, mas nós somos justificados para poder nós superarmos todas essas debilidades que nos são ofertadas diariamente. O que é que nós precisamos? Fugir da sombra do mal. Nós precisamos fugir da aparência do mal. E é exatamente isso que nesse capítulo 2, no capítulo 3, nós precisamos, né? Nós precisamos fugir, sair dessa situação que nos aflige, para que nós não consigamos vencer as barreiras das dificuldades. Se nós quisermos vencer, nós precisamos fugir, sair, ser diferentes, ter uma mente completamente diferente. O capítulo 4 vai falar sobre Abraão, né? Esperando contra a esperança. No verso 18 vai dizer: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha aí, não duvidou da promessa de Deus. Então é o que nós precisamos. Nós precisamos crer. Por isso que Paulo vai bater firme nesse capítulo, nesses capítulos de Romanos, que o justo, que a justificação, que a nossa fé, ele vai falar muito sobre a salvação através do que nós cremos. Nós precisamos crer. Olha só esse exemplo do capítulo 4, onde vai falar exatamente sobre Abraão. Imagine, quem é que hoje poderia estar nessa fé de que com 100 anos de idade você poderia gerar uma nação, não, ou melhor, você gerar um filho, e daí esse filho vai ser levado para uma grande nação. E aqui diz que ele não enfraqueceu, e é exatamente o que Deus deixa claro nesse capítulo. Não podemos enfraquecer, querido. Nós não podemos deixar a nossa mente ser para baixo. Nós devemos permanecer firmes no propósito ao qual Deus nos chamou, ok? No capítulo 5, ligando no capítulo 4, esse capítulo 5, ele é muito interessante, porque ele vai trazer a justificação através da fé, fazendo com que nós possamos vencer os obstáculos. Veja como está escrito, tá? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos qual foi outorgado. Glória a Deus. É interessante, né? Porque todas as nossas provas, todos os nossos problemas, eles nos traz perseverança. A gente passa, né, vivendo ali diante das tribulações, todas as tribulações a gente vai vencendo porque a gente persevera. E diante da perseverança, a gente ganha o quê? Experiência. Quando a gente ganha experiência, a gente vai ver que existe esperança. E é exatamente isso que Paulo fala, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quem tem fé, querido, quem tem força no Senhor, quem acredita nas suas promessas, ele nunca para, ele nunca desiste do seu chamado, ele nunca desiste do que quer conquistar. Então, você é um conquistador, você nasceu para vencer, então vamos para frente. Você consegue, você pode, porque Deus, ele é o seu baluarte, Deus é a sua força, Deus é o seu comandante. Então nós vamos vencer, porque Paulo diz aqui que não tem nenhuma situação que possa ser levantado se nós perseverarmos, e diante da perseverança, essa experiência vai trazer para a gente a esperança. Então, firme e forte, meu amado, firme e forte, minha querida. No capítulo 6 vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que nele morremos?
nós, os quais para ele morremos. Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Oh, glória! Isso é muito forte. Aí ele vai continuar dizendo: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Oh, glória, aleluia, que maravilha. Essa velha criatura precisa ser banida do nosso ser. Nós morremos para viver uma vida em Cristo Jesus. Eu gosto muito daquele versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tinha personalidade, Cristo deixou um legado de uma nova formação, um novo andar, e é exatamente isso. Nós não podemos mais ser levantados como uma velha criatura, como velho homem. Então, o velho homem já morreu. Uma vez que nós nos batizamos, uma vez que nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida a Cristo, a gente está vivendo um tempo novo. E outra, se você ainda não fez isso, se você está esperando para que possa acontecer algo, para que você possa ver essa manifestação, está errado. É hoje o dia da sua renovação com Cristo, é hoje o dia do seu encontro com Cristo. Não espere o amanhã, é hoje. Apenas abra os teus lábios e diga: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te preciso, Senhor, eu não quero mais viver essa vida que eu vivia ou que eu vivo. Eu quero uma renovação, eu quero ser uma nova criatura. Na mesma hora o Espírito Santo desce sobre a sua vida, e hoje, agora, nesse exato momento, se você disser, se você declamar ao Senhor que você quer ser um novo homem, uma nova mulher, Deus lhe faz, querido. Ainda que você tenha nascido de novo, né? Vamos dizer que você tenha se batizado e de repente você está afastado, de repente você está enfraquecido, clama ao Senhor, pede ao Senhor que Ele te fortalece agora mesmo, porque o Espírito que está em você é o Espírito daquele que tudo pode, daquele que é misericordioso, que é bondoso, que é Pai, que é chamado de santo, de amor. Então Ele quer te amar, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Esse capítulo 6, ele vai nos deixar claro sobre exatamente esse agir no Espírito Santo. Eu não quero mais viver como eu vivia no passado, pois eu já morri para a minha velha natureza e eu tenho hoje uma natureza renovada. Eu sou hoje uma nova criatura. Eu preciso hoje viver como Cristo quer que eu viva. Se eu sou discípulo de Cristo, um discípulo segue o seu mestre. Um discípulo pega o modelo do mestre para poder fazer dele o seu modelo. Então, hoje nós somos uma nova criatura. Hoje nós temos uma nova identidade. Eu sou de Cristo, você é de Cristo, nós somos do reino de Deus. No capítulo 7 vai falar alguns tópicos aqui que eu também acho interessante, né? Que vai falar sobre alguns momentos falando sobre casamento, sobre alguma situação sobre a mulher casada que se desligar-se do seu marido, né? O marido morreu, coisa parecida, ela tem como viver, né? Uma vida nova, né? E assim, dentro de um matrimônio onde realmente precisa viver a lei de Deus sem perder a justificação de Jesus. E ele vai dizer no capítulo 15 do capítulo 7, o versículo 15, vai dizer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro na lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso aqui é uma analogia onde Paulo vai deixar claro que a gente vai vencendo as situações, mas ainda assim nós seremos tentados. Jesus vai dizer que nós precisamos vigiar, vigie e ore, para que vocês não caiam em tentação. E é exatamente esse tópico onde Paulo deixa claro aqui que quando ele se desvaloriza, dizendo e se humilhando na presença de Deus, porque é o que nós precisamos, é nos humilhar na presença de Deus. Todas as vezes que nós nos humilhamos na presença de Deus, Ele nos exalta. E Ele vai dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Exatamente isso. Às vezes a gente quer fazer coisas e a gente vai lutando contra aquilo, e aquela coisa vai tentando ultrapassar os nossos limites cristãos, e a gente vê que a gente termina se perdendo. Tem pessoas que enfraquecem nessa caminhada, tem gente que termina perdendo a visão do reino, justamente porque as tentações, as coisas desse mundo são tão valorizadas, e termina que o valor que você dá a essas coisas lhe afasta do reino de Deus. Então Paulo deixa claro que tem coisas que ele quer fazer, mas ele não consegue, porque o pecado é tão grande, está tão visível à sua frente, que termina chegando a nós esse desejo de cada dia nós vivermos no pecado. Mas ele vai abolir esse pecado, reconhecendo que na sua fraqueza é onde Deus nos aperfeiçoa. Então, se nós estamos fracos, nós pedimos a Deus, Deus nos fortalece, Deus nos dê força, Deus nos dê ânimo para nós vencermos, porque se nós formos viver nessa linha de pensamento, aonde eu não venço o pecado, eu não consigo passar por essas situações que são me levantadas diariamente, eu vou viver sempre aprisionado a ele. Então, a gente tem que correr, fugir, sair dessas situações, essa linha de batalha, aonde a gente não consegue vencer. Se eu não consigo vencer, Deus vai vencer por mim. E uma das situações mais fortes no reino de Deus é você vencer a si próprio, querido. Por isso que Jesus disse: quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. O nosso grande desafio é negar a nós mesmos. Então, esse é um grande fator, para que a gente possa vencer, negar a si mesmo. Todas as vezes que eu estiver fraco, eu preciso e devo buscar a Deus para que Ele me fortaleça. E nessa linha de pensamento, no capítulo 8, Paulo vai trazer uma mensagem também, que às vezes a gente fica tão fragilizado que a gente acha que nós não temos mais chance de estar na presença de Deus ou de buscar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ele vai dizer no capítulo 8 a frase mais linda que eu amo nesse evangelho. Ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu me amarro nesse ponto, porque ele nos dá a oportunidade de entendermos que a fraqueza do ser humano é reconhecível por Deus. Nós somos frágeis, nós somos debilitados, nós somos levados todos os dias a provas que tem algumas delas que nós, por permitirmos a fraqueza dominar a nossa vida ou nossa mente, a gente não consegue passar. Mas Deus vai dizer que Ele não lhe deu nenhuma prova que você não consiga passar. Todas as provas que você está sendo testado é porque Deus sabe que você é capaz de passar, querido. Deus sabe que você é capaz de passar, querida. Só não permita que as condenações atrapalhem a sua caminhada. Só não permita que você fique debaixo de julgo, debaixo de nenhuma condenação,
porque ele está dizendo: se você está em Cristo Jesus, se você tem convicção do seu chamado, se você está justificado pela fé, não há condenação nenhuma para você caminhar na presença de Deus. Chegue, peça perdão a Deus, chegue a Deus e diga: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Deus me perdoa. E as misericórdias de Deus se renovam diariamente, meu amado. As misericórdias de Deus se renovam diariamente, minha amada. É isso que Deus faz, é isso que é o amor incondicional. Porém, nós não devemos repetir os erros, nós não devemos permanecer nos erros. Errou, faz igual aquela mulher que foi adúltera, né? E chegou na presença lá de Jesus, todos queriam apedrejá-la. E de repente aquela mulher vai e encontra-se a Jesus. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ficou ali na dele, tranquilo, e fazendo um desenho no chão. Daqui a pouco todos começaram a abandonar aquela mulher, porque todos viram que realmente a palavra de Jesus tinha fundamento, né? Todos tinham pecados. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Naquele momento aquela mulher vai a Jesus e Jesus disse: minha filha, não peques mais, vá e não peques mais. É exatamente isso que o Senhor dá a oportunidade, para que essa condenação não permaneça sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. A gente precisa abandonar os erros, abandonar essas coisas, e é isso que Paulo deixa claro. Então, versículo 8, ele é cheio de coisas maravilhosas, ele é cheio de ensinamentos para que nós possamos ter uma caminhada de direção em Cristo Jesus. Eu acho muito gostoso quando ele diz que o Espírito Santo é que intercede por nós. Aí no capítulo 8, do verso 26, ele vai dizer: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Olha só o que eu acabei de falar: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Ora, querido, quando Jesus subiu ao céu, ascendeu ao trono de Deus, ele deixou o Espírito Santo para que nós pudéssemos clamar a Jesus, e o Espírito Santo está conosco. Por isso que ele diz lá em Atos capítulo 1, verso 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis cheios. É isso que nós precisamos, né? Para que nós possamos vencer as dificuldades, para que nós possamos vencer esses desafios diários, nós precisamos clamar em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui para ouvir todas as nossas intercessões, todas as nossas orações, tudo que nós falarmos aqui na terra está sendo ligado nos céus, porque é como se fosse um foguete. O Espírito Santo pega e leva para Deus, e ele vai fazer o julgamento e a aprovação das nossas orações. Tem coisas que a gente pede que às vezes a gente acha que nós precisamos ou merecemos, e no entanto Deus sabe que não é o momento certo. Tem coisas que você está esperando receber, mas ainda não é o momento. Por quê? Porque Deus sabe que você vai ter a hora certa para receber a sua bênção. Deus sabe que você vai ter o tempo certo para que as coisas que você está pedindo possam acontecer. Só espere, só acredite. E aí no versículo 27 ainda do capítulo 8, ele vai dizer: e aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Olha aí, que bênção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, querido, olha só, querida, não tenha pressa não, filho, não tenha pressa não, filha. Deus está no controle de todas as coisas, tudo coopera para o bem. Seja um problema grave como seja uma coisa mínima, tudo coopera para o bem. Às vezes a gente está tão ansioso em resolver uma questão que a gente termina perdendo a bênção, porque a gente se precipita e a gente faz coisas que não é para fazer. Então, aguarde. Deus está no controle da sua vida. Deus está olhando a sua petição. Deus está ouvindo as suas petições. Só apenas creia e acredite que Deus, Ele sabe tudo. Ele está no controle. Outra coisa aqui no verso 29 vai dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é fantástico também, porque
Você foi chamado como filho de Deus. Você foi chamado para fazer parte de uma grande família. E essa família, ela tem aquele modelo, que é o que eu falei anteriormente. Quem é o modelo? Jesus. Então, se nós formos chamados e predestinados conforme a imagem do seu filho, nós precisamos seguir os mandamentos. Jesus diz assim: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus não são penosos, queridos. Os mandamentos de Jesus, ele é lindo, ele é fácil de entender, ele é fácil de seguir, desde quando nós nos entreguemos aos seus mandamentos e permitimos que a obra dele seja feita em nossa vida. Amém? Então, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Esse texto, eu acho ele fantástico, maravilhoso. E Paulo continua dizendo, diante de tudo que ele viveu lá, como a gente já estudou, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o que mais nós precisamos, queridos, é viver na convicção de que Deus nunca vai nos abandonar. Jesus disse assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você, querido, não está sozinho. Você, querida, não está sozinha. Deus tem um propósito de maravilhas para a sua vida. Deus começou algo que é Ele que vai completar. Deus tem uma promessa para a sua vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou a coração humano que Deus tem preparado para você. Apenas creia, apenas busque, apenas faça esse desafio de fé, porque Ele vai dizer: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Quando você passa por uma fase difícil, quer nas finanças, quer na vida física, quer na vida espiritual, quer na vida conjugal, quer na vida, em todos os aspectos da sua vida, você passa por situações difíceis, mas Deus está dizendo assim: nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que mais Deus espera, meu amado, o que mais Deus espera, minha amada, é que você vença essa situação através da sua fé. Por isso que Paulo começa dizendo: o justo viverá pela fé. Então, amados, não desista, não abaixe a cabeça, não ache que Deus te esqueceu. Pelo contrário, Deus está contigo o tempo todo, meu amado. Deus está contigo o tempo todo. E no capítulo 9, ele vai escrever exatamente sobre a incredulidade das pessoas, né? Ele vai estar trazendo exatamente uma menção sobre esse capítulo, sobre a rejeição de Israel. Quando a gente se afasta da nossa fé, melhor, quando a gente deixa a nossa fé ser abalada pelas dúvidas, pela falta de esperança, pela expectativa de dias melhores, quando a gente permite isso acontecer, é como se Deus dissesse: meu filho, então você haja sozinho, porque se você não crê nas minhas promessas, se você não sabe que eu sou soberano em todas as coisas, então você caminhe sozinho. E termina que muitas vezes pessoas terminam saindo do reino de Deus, pessoas terminam abandonando o seu chamado justamente por causa disso, porque lhe falta esperança, lhe falta perseverança. Então não há nenhum tipo de situação que possa atrapalhar a sua caminhada, não há nenhum tipo de situação que possa permitir que os planos de Deus na sua vida não sejam completos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, querido, agindo Deus, querida, quem impedirá? Deus é o Deus de poder e graça, ninguém pode resistir ao poder de Deus. É exatamente o que Paulo vai falar sobre a incredulidade no capítulo 9. Essa incredulidade, ela termina deixando alguns para trás, exatamente isso, né? No capítulo 10, os judeus rejeitam a justiça de Deus.
né? E é exatamente essa falta de esperança, né, que vai trazer essa menção. E Paulo, ele vai pregar nesse capítulo 9, no capítulo 10, falando exatamente sobre a oportunidade que nós temos. E muitas vezes a palavra chega para ela, que é uma palavra de força, de encorajamento, uma palavra que eu chamo de vida, e essas pessoas rejeitam. E Paulo vai chegar e vai dizer sobre a incredulidade dessas pessoas, no capítulo 10, o verso 8, vai dizer, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, o que a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Oh, glória! Quem crê em Jesus, querido, sabe o que deve fazer, sabe como deve suportar as tentações, sabe como deve vencer as ofertas deste mundo. Nós somos todos os dias levados à morte, todos os dias nós somos levados a morrer para o pecado. Então ele está dizendo aqui, ó, quem está realmente em Cristo, quem tem convicção desse Deus poderoso, nunca anda confundido. Por isso que muitos se estão desviando, por isso que hoje o que está escrito na Bíblia, que é o tempo da apostasia, está se cumprindo. Esse tempo agora mesmo dessa reclusão social, muitos irão abandonar a igreja, muitos irão abandonar o caminho do Senhor. Por quê, queridos? Por quê, meus irmãos? Porque eles estão indo à igreja para buscar algo. Essas pessoas que estão indo à igreja na expectativa de buscar algo, são pessoas que estão confundidas, são pessoas que não sabem o que é verdadeiramente o reino de Deus. E o reino de Deus, meu amigo, minha amiga, não é isso. O reino de Deus é uma coisa que nasce dentro do coração, e quando está dentro do seu coração, você não fica confundido. Aí ele vai dizer no verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem acepção de pessoas, é invocar o nome do Senhor. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Você entendeu? Porque a necessidade da leitura da Bíblia. Você tem entendido porque o seu pastor tem ensinado, colocado vocês na prática da leitura da Bíblia, que é exatamente para que a gente não venha ficar confundidos e que a gente também possa levar a palavra para aqueles que ainda estão necessitando de uma força, de um encorajamento, de uma recuperação espiritual. Você é o convidado para fazer isso. Você foi chamado para fazer isso. Então, como pregarão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Então nós precisamos, queridos, cumprir esse mandamento do capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 15 de Romanos, que eu acho fantástico. Amém? O capítulo 11 vai falar sobre o futuro de Israel, né? O meu futuro, o seu futuro, aonde nós precisamos suportar, né? Vencer, ganhar, né? Uma estrutura. Nós precisamos estar alicerçados. Aí ele vai dizer no versículo 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Olha que coisa, gente. Nós precisamos saber que do Senhor é o céu, é a terra. Eu e você pertencem ao plano do Senhor. Você foi chamado para fazer uma obra.
nós não podemos querer entender a mente de Cristo. Nós não podemos querer entender os mistérios de Deus. Afinal, a palavra já diz, os mistérios de Deus pertencem a Ele. Os mistérios de Deus estão sobre a sua admoestação, sobre a sua exortação, sobre a sua classe, né? Sobre o seu amor, sobre as suas misericórdias. Então, queridos, não queremos entender nada. Nós apenas fazemos a vontade de Deus. Lembra quando Jesus foi orar? E ele chegou sua alma estava angustiada e ele deixou os discípulos orando e ele saiu para poder prostrar-se diante de Deus em oração e ele clama a Deus mais de vezes, né? 2 ou 3 vezes. Ele diz: Senhor, se depender de mim, passa esse cálice. Eu não estou aguentando esta opressão, esta força que está tentando me massacrar. Ele estava na carne, ainda melhor, na carne, no sentimento humano, né? Jesus estava vivendo na humanidade e de repente ele sentiu ali aquela angústia na alma, ele sentiu a dor, né? E naquele momento ele mostrou a Deus que a carnalidade, ela arde. Nós sabemos que nós somos realmente frágeis e ali Jesus, como homem natural, naquele momento, ele disse: Senhor, se depender de mim, passa esse cálice, ou seja, tira de mim o que eu não estou aguentando, mas segundo a sua vontade seja cumprida. Então, o que é que nós precisamos fazer? Deixar Deus trabalhar em nossa vida e dizer a Deus: Deus, que seja feita a tua vontade. Se você permitir a vontade de Deus ser cumprida na sua vida, querido, você vai viver um tempo novo para a glória de Deus. No capítulo 12, eu também acho assim um tempo de entender o propósito que Paulo deixa claro, porque os cristãos estavam remoídos, muitos cristãos estavam em dúvida. Você vê que dentro dessas escrituras aqui, esses capítulos, veio as incredulidades, as dúvidas, algumas pessoas que realmente não estavam dispostas a pagar o preço, e Paulo vai dizer no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade que Deus tem para nós: boa, agradável e perfeita. Não tem nenhum mal na vontade de Deus perante a nós. O homem peca, o homem erra, e todos eles são destituídos da glória de Deus, porém justificados por Jesus. Quando a gente vê essa mensagem de transformação, quando a gente entra nessa mensagem, a gente entra com reconhecimento da misericórdia de Deus. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim é aquele chamado e escolhido por Deus. Você precisa compreender que o propósito de Deus é fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus. Eu consigo, você consegue. Nós vamos conseguir, nós vamos manter essa linha de visão do reino de Deus. Amém, queridos? O capítulo 13 vai falar sobre a obediência às autoridades. Eu acho também importante a gente aprender a se submeter às autoridades, né? Hoje a gente vê muitas críticas, né? Pessoas criticando evangélicos, brigando com evangélicos, cristãos se debatendo um com o outro, e as autoridades que foram levantadas por Deus para exercer seu papel tanto no espiritual como no secular. Essas pessoas, segundo está escrito no capítulo 13, Paulo diz que seja toda autoridade, né, superior, né, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas ou instituídas. Então nós precisamos acreditar que Deus, ele realmente sabe o que está fazendo. Agora, se o homem erra, se o homem peca, se o homem não entra na linha do qual Deus o colocou para exercer aquela missão, é com ele e ele vai pagar o preço dele. Quem erra, meu filho, paga. Quem peca, termina
fazendo do seu pecado a sua prisão. E no versículo 11, ele vai dizer sobre o dia está próximo, do capítulo 13, né? E digo isto